Ele enfrentou algo que não era humano na estrada de terra. Olá, pessoal! Hoje eu vou contar um caso antigo, mas que ainda hoje assombra quem ouviu falar. E principalmente quem viveu. É um daqueles relatos que parecem saídos de um pesadelo, mas que aconteceram aqui mesmo, no interior do Brasil. A história começa em 13 de maio de 1979, num domingo à noite, quando Braulino, um homem simples e acostumado com a rotina pacata da zona rural, teve um encontro que nunca conseguiu compreender completamente. O que aconteceu com ele naquela noite ficou conhecido como o caso da Fazenda Santa Filomena, um dos mais intrigantes episódios envolvendo fenômenos misteriosos no interior de São Paulo. Prepare-se, porque o que vem a seguir é inquietante. Naquela época, Braulino morava com sua família na Fazenda Santa Filomena, uma grande propriedade rural nos arredores de Lins. A fazenda era cercada por trilhas de terra batida e suas casas se espalhavam por áreas afastadas, ligadas por caminhos estreitos e pouco iluminados. A região era calma, povoada por famílias que se conheciam há décadas. Em datas comemorativas, como o Dia das Mães, era comum que os moradores visitassem parentes na cidade ou recebessem visitas. Foi o que Braulino fez naquele domingo. Acompanhado de seu amigo Dirceu, foi até Lins para visitar o irmão. Passou parte do dia na cidade e, já no início da noite, reencontrou Dirceu para voltarem juntos até a entrada da fazenda. Ao se despedirem, Dirceu seguiu rumo à sua casa, que ficava mais próxima da estrada principal, enquanto Braulino tomou sozinho o caminho de volta para sua residência, localizada a cerca de 1 quilômetro da porteira principal. A estrada era de terra batida, flanqueada por mato alto e poucas casas. O breu da noite já havia tomado conta do céu, e a única iluminação vinha de algumas lâmpadas fracas instaladas ao redor das casas vizinhas. Era uma caminhada curta, mas naquele domingo, Braulino enfrentaria algo que transformaria para sempre a percepção que tinha da própria realidade. Perto da metade do caminho, ele passaria em frente à casa de um vizinho chamado Orlando Vicente de Almeida. Conforme se aproximava, algo à beira da estrada chamou sua atenção. Inicialmente, pensou se tratar de um carro estacionado, talvez um Volkswagen, como já vira outras vezes naquela mesma área. A silhueta metálica refletia uma luz difusa, e havia uma espécie de barra curva na frente, semelhante a um para-choque cromado. Braulino não estranhou de imediato. Era comum alguém parar por ali, especialmente em dias de visita, mas havia algo que não se encaixava naquela cena. Conforme diminuía a distância, começou a perceber que o carro não possuía rodas visíveis, nem os contornos tradicionais de um veículo comum. Sua superfície era lisa, uniforme, e parecia emitir um leve brilho próprio, como se estivesse sendo iluminada por dentro. Nesse momento, seu instinto já gritava que havia algo de errado. 2 figuras surgiram à frente do objeto, caminhando em direção à estrada de forma silenciosa. Tinham estatura semelhante à dele, talvez 1,65 m, ou um pouco mais. Pareciam humanas, mas havia uma rigidez estranha na forma como se moviam, como se não estivessem inteiramente adaptadas àqueles corpos. Ainda assim, tentando manter a racionalidade, Braulino pensou que talvez fossem conhecidos, quem sabe o filho de Orlando com um amigo. Parou por um instante, esperando um aceno, um boa noite, qualquer gesto de reconhecimento. Porém, nada aconteceu. Em vez disso, as 2 figuras entrelaçaram as mãos numa espécie de movimento coreografado e bloqueando seu caminho com precisão milimétrica. O gesto foi brusco, firme, como se quisessem impedir sua passagem deliberadamente. Ali, seu sangue gelou. Lembrou-se, sem querer, de boatos recentes sobre objetos luminosos e aparições estranhas nos arredores da cidade de Lins. O silêncio ao redor se tornava cada vez mais opressor. A única coisa que Braulino ouvia era o som dos próprios passos na terra e a leve brisa que sacudia as folhas secas ao redor. Tentou chamar por Orlando, mas sua voz não saiu. A garganta travou. O medo era tão intenso que o corpo começou a tremer. Sentia-se preso entre o impulso de correr e a paralisia provocada pela presença das 2 figuras. Havia algo na postura delas que não era natural.
Os rostos estavam obscurecidos pela falta de luz, mas seus contornos pareciam vagamente errados, como se tivessem sido moldados a partir de uma imagem imperfeita do que deveria ser um ser humano. Num ato de desespero, Braulino correu em direção às entidades, tentando passar por elas à força. Mais tarde, contou que tentou desferir um soco em uma delas, mas não sentiu o impacto esperado. Era como se tivesse atingido algo que estava ali, e ao mesmo tempo não estava. Nenhuma das figuras caiu. Permaneceram firmes, inabaláveis. Em seguida, tudo escureceu. Braulino perdeu a consciência por completo. Não ouviu sons, não viu mais nada. Apenas um vazio silencioso. Foi como se sua mente tivesse sido desligada. Quando voltou a si, já estava em casa, mas sem qualquer lembrança de como percorreu aquele quilômetro final. Esse trecho da história sempre foi o mais perturbador. Braulino, um homem conhecido por sua força e sobriedade, simplesmente não conseguia explicar o que aconteceu depois daquele contato. Para ele, parecia que havia pulado de um ponto a outro do tempo. Nenhuma memória, nenhuma imagem. Apenas a certeza de que algo o havia interceptado naquela estrada e o deixado profundamente marcado. A sequência dos acontecimentos só pôde ser reconstruída graças ao depoimento de sua esposa, Dona Filomena, que o recebeu completamente fora de si naquela noite. Segundo ela, Braulino chegou por volta das 7h30 da noite. Tempo suficiente para fazer o percurso a pé, mas ainda assim inexplicável considerando seu estado. Estava pálido, suando frio, com os olhos avermelhados como se tivesse chorado ou sofrido uma agressão. Os cabelos estavam molhados, desgrenhados, e seu olhar era vazio, distante, como o de alguém em transe. O mais assustador, no entanto, foi que ele não reconhecia ninguém. Olhou para a esposa como se ela fosse uma estranha. Passou direto pelos filhos, sem demonstrar qualquer sinal de afeto ou reconhecimento. Dona Filomena, apavorada, correu até a casa do vizinho Orlando para pedir ajuda. Quando ele chegou, encontrou Braulino sentado no chão da sala, tremendo, imóvel, com os olhos fixos em um ponto indefinido da parede. Orlando tentou conversar com ele, mas Braulino não reagiu. Seus lábios se moviam levemente, como se murmurasse algo inaudível, mas nenhuma palavra inteligível saía. A cena era de completo desamparo. Um homem adulto, forte, acostumado com o trabalho árduo da roça, reduzido a uma figura quebrada, desconectada do mundo ao redor. O desespero aumentou quando, ao ligarem a televisão da sala, talvez tentando distraí-lo ou trazer alguma normalidade, Braulino se levantou de forma abrupta e correu para fora da casa. Como se a simples presença do aparelho fosse insuportável. Só retornou quando o televisor foi desligado e, mesmo assim, recusava-se a olhar na direção dele. Sentou-se de costas para a televisão, no chão frio da sala, os braços cruzados diante do peito, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. A cada som vindo do aparelho, mesmo desligado, seu corpo se contraía. Naquela noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Nenhum dos telefones da região funcionava. Dona Filomena tentou ligar para parentes, para a polícia, para qualquer ajuda possível, mas todas as chamadas caíam no vazio. Não havia sinal, não havia tom. Era como se a rede tivesse sido cortada. Vizinhos confirmaram que, por algum motivo desconhecido, as linhas ficaram mudas durante mais de 2 horas. Coincidência ou não, o horário exato coincidia com o momento em que Braulino retornava para casa em estado de choque. Enquanto o tempo passava, Braulino começou a apresentar pequenos sinais de recuperação. Primeiro, reconheceu os filhos. Depois, a esposa. Mas levou quase 2 horas até conseguir reagir normalmente ao ver Orlando. Era como se sua mente estivesse se reorganizando aos poucos, tentando encaixar as peças de uma realidade fragmentada. Mesmo assim, evitava falar sobre o que havia ocorrido. Dizia apenas que não se lembrava, que tudo parecia um sonho mal contado. Mas os olhos dele, os olhos diziam outra coisa. Nos dias que se seguiram ao episódio, o clima na fazenda Santa Filomena tornou-se tenso e silencioso.
Braulino evitava falar sobre o ocorrido, como se o simples ato de lembrar fosse doloroso. Mesmo depois de ter recobrado o reconhecimento da família e retomado alguma estabilidade, seus hábitos mudaram. Parou de sair à noite, recusava-se a passar perto da casa de Orlando e evitava qualquer menção ao que acontecera naquele domingo. Dona Filomena, preocupada, tentava conversar, mas era como se ele tivesse trancado aquela parte da memória em algum lugar inacessível até para ele mesmo. O mais estranho, no entanto, era que ele desenvolveu uma aversão repentina a objetos eletrônicos. A simples presença da televisão o incomodava. Rádios também eram evitados. Certo dia, o som de um rádio portátil sendo ligado na cozinha o fez derrubar um copo de água no chão e sair apressadamente da casa. Disse que o som emitido pelo aparelho era igual a um chiado que ainda ecoava em sua cabeça. Nenhum dos familiares conseguia entender com clareza do que ele falava. Era como se o ruído o transportasse de volta para o momento do trauma. Algo que ele não sabia explicar, mas também não conseguia ignorar. Na tentativa de entender melhor o que havia acontecido, Dona Filomena conversou com a esposa de Orlando. E foi aí que surgiram relatos que adicionaram novas camadas ao mistério. A vizinha disse ter ouvido um barulho incomum naquela mesma noite, por volta das 7 horas. Um som parecido com um assovio metálico que vinha de fora da casa. Ao olhar pela janela, não viu ninguém, mas sentiu um arrepio estranho, como se estivesse sendo observada. Por receio, não saiu para verificar. Achou que talvez fosse algum animal, ou até mesmo o vento, e preferiu não comentar com o marido naquele momento. Mas o detalhe mais intrigante veio do próprio Orlando. Quando questionado por Filomena sobre o carro estacionado diante de sua casa, ele respondeu com total certeza que não havia absolutamente nada ali naquela noite. Segundo ele, não viu luzes, não ouviu passos e tampouco notou qualquer tipo de movimentação próxima à estrada. Disse que, se tivesse um carro parado ali, ou mesmo alguém chamando por ele, teria escutado. Sua janela dava exatamente para aquele trecho. O tom firme com que respondeu fez com que Filomena tivesse calafrios. Era como se dois mundos distintos tivessem coexistido naquela mesma hora e lugar, sem se cruzarem. Os comentários começaram a circular entre os moradores da fazenda, e foi então que outros relatos vieram à tona. Uma senhora que vivia em uma das casas mais afastadas afirmou ter visto naquele domingo uma luz atravessando o céu a uma velocidade incomum. Não era um avião, segundo ela. Era um brilho branco-azulado que se deslocava em linha reta, sem ruído, desaparecendo repentinamente ao se aproximar da direção da casa de Orlando. Outro morador, mais cético, relatou que as luzes já haviam aparecido em outras ocasiões, mas sempre preferiu não se envolver, temendo virar motivo de piada. Aos poucos, foi se formando uma teia de depoimentos que, mesmo sem se conectarem com precisão, apontavam para um mesmo padrão. Havia algo acontecendo naquela região. Luzes estranhas, ruídos incomuns, sensação de observação e, no caso de Braulino, um contato mais direto, embora envolto em escuridão e amnésia. A família decidiu não procurar autoridades ou especialistas. O medo de não serem levados a sério, somado à própria fragilidade emocional de Braulino, os levou a manter tudo dentro do círculo familiar. Mas isso não impediu que a história ganhasse contornos quase míticos entre os vizinhos. O episódio passou a ser conhecido como o Caso Braulino. Algumas pessoas mais velhas diziam que coisas assim já haviam acontecido no passado, mas ninguém nunca teve coragem de relatar. Outras tratavam o caso como uma lenda local, algo que seria repetido em rodas de conversa, mas sem provas. O próprio Braulino, com o tempo, passou a reagir com desconforto sempre que o assunto surgia. Mudou de rotina, passou a evitar sair ao entardecer e raramente caminhava sozinho. Sua vida havia sido tocada por algo que ele não conseguia explicar nem esquecer. Dona Filomena, por sua vez, tornou-se quase uma guardiã da memória daquele acontecimento. Registrou em um caderno tudo o que lembrava, desde o comportamento do marido até os depoimentos colhidos com os vizinhos.
Era como se quisesse, de algum modo, preservar a realidade dos fatos, mesmo que jamais pudessem ser comprovados. Nas páginas daquele caderno, escreveu datas, nomes, horários e sensações. Não para convencer ninguém, mas para que, um dia, seus filhos pudessem entender o que havia acontecido com o pai naquela noite tão fora do comum. Com o passar dos anos, Braulino voltou a trabalhar, a cuidar da terra e a se envolver nas atividades da comunidade. Mas os traços do ocorrido nunca desapareceram por completo. Ele se tornara mais introspectivo, menos expansivo. As crises de ansiedade o perseguiam em noites de vento forte ou quando o céu apresentava qualquer brilho fora do habitual. Em certos momentos, simplesmente parava de falar, sentava-se na varanda e ficava olhando fixamente para o horizonte, como se esperasse que algo retornasse. E talvez, no fundo, esperasse mesmo. Muitos tentaram oferecer explicações. Um surto psicótico, um episódio de estresse agudo, alucinações causadas por exaustão. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava o apagão de memória, o comportamento anormal diante de aparelhos eletrônicos ou o colapso das linhas telefônicas naquela noite. Tampouco justificava os relatos paralelos de luzes no céu, chiados metálicos e sensação de presença. Algo havia acontecido. Disso, ninguém mais duvidava. A questão era, o quê? A história do caso Braulino acabou chegando aos ouvidos de um pesquisador independente chamado Henrique Moura, especializado em registros de ocorrências incomuns no interior do Brasil. Anos depois, ao visitar a fazenda e conversar com os moradores, ele percebeu que havia uma coerência desconcertante nos relatos. Nada era grandioso ou exagerado. Pelo contrário, era a simplicidade e o silêncio que tornavam tudo ainda mais perturbador. O caso se destacava justamente por não ter as marcas típicas de invenção. Não havia fama, não havia espetáculo. Apenas trauma e silêncio. Henrique publicou um artigo sobre o caso, usando nomes fictícios por respeito à família. A história repercutiu em círculos de pesquisa, mas nunca ganhou a grande mídia, talvez por ser antiga, talvez por não ter imagens ou provas materiais. Mas o que ficou registrado foi um dos relatos mais genuínos e consistentes de contato com o desconhecido em território brasileiro. O caso Braulino permanece, até hoje, como um dos enigmas mais densos e inquietantes da ufologia nacional. Muitos anos se passaram. Braulino envelheceu, seus filhos cresceram e a fazenda passou por mudanças. Mas os vestígios daquela noite ainda vivem nos olhares desconfiados dos mais velhos e no cuidado com que os moradores tratam certas partes do terreno. A estrada de terra, onde tudo aconteceu, continua lá, silenciosa, ladeada por mato alto e lembranças que se recusam a desaparecer. Quem passa por ali à noite, mesmo sem saber da história, sente algo diferente. Um incômodo leve, quase imperceptível, mas presente. O caso Braulino não teve um final esclarecedor, tampouco grandes revelações. Foi um acontecimento isolado, marcado por fragmentos de memória, reações inexplicáveis e o silêncio das testemunhas. E talvez seja isso que o torne tão real. A ausência de respostas, o medo sem nome, a lembrança que não some. Um daqueles momentos em que o comum se rompe e algo estranho escapa por uma fresta. Algo que não era humano, mas que por algum motivo estava ali, naquela estrada de terra, esperando por ele.